Alô, Lúcio Pachter, muito bom dia. Alô, Delor, bom dia. Tudo bem, Lúcio? Tá onde, Lúcio? Fique à vontade. Estamos conversando hoje no Piauí, dessa linda capital Teresina. Aqui amanhã a gente realiza, filósofos da cidade, em parceria com a Associação de Filosofia Clínica aqui do Estado, um café filosófico aqui. Eu estava dando uma olhada num livro do Nobel de Economia de 2001, o velho Joseph, e é muito interessante. Eu não sei se ele tem tradução já no Brasil. O livro o título é A Guerra de 3 trilhões de dólares, o custo verdadeiro da guerra do Iraque. O Joseph, ele trata vários aspectos diretos. Ele mostra o que poderia ter sido feito com esses 3 trilhões que foram gastos nessa guerra, as consequências disso. Tenta rastrear parte do dinheiro, ele mostra vários movimentos associados a isso. O livro é surpreendente, assim, e é um alerta, de certa forma, à época em que vivemos. Ao folhear e dar uma olhada, eu não pude ler o livro todo, alguns aspectos me chamaram a atenção. Primeiro, a coisa óbvia de uma matemática simples, né, de que aconteceu, sobretudo com as vidas humanas que se foram, mas também com o desperdício de recursos que precisavam tanto ser aplicados na área da saúde, da educação, e tantas coisas pelo mundo. Agora, fora isso, existe uma outra questão que eu quero tratar com você e com os nossos ouvintes, que é a questão do paralelismo, que é mais complexa e que tem outros desdobramentos. Olha, às vezes, um fato em si mesmo, ele se torna, mesmo sendo confidente, mesmo chamando a atenção, ele se torna pequeno diante dos desdobramentos que ele causa, diante dos fatos que são desencadeados a partir daí, diante das coisas que ele propicia. Cada vez mais na nossa época, esses paralelismos, eles são atuantes. Olha, um exemplo é o que aconteceu agora com a Coreia, ao lançar o míssil, romper com a comunidade internacional que fiscalizava as questões da energia atômica. Mas esse exemplo é um exemplo óbvio. Existem outros exemplos que não são tão transparentes quanto esse e que chamam muito a atenção. Há casos em que há certos meios de comunicação, certas questões existenciais são muito mais atuantes por paralelismo do que propriamente por canais diretos. Outra coisa importante a falar sobre paralelismo na nossa época é que certos desdobramentos de uma ação, eles não são necessariamente coerentes. Também não são necessariamente proporcionais àquilo que é feito. Certas questões, pela maneira como são constituídas, quando elas atuam e quando elas evoluem, elas se deslocam para outros vetores que são completamente desproporcionais, que não têm uma relação direta. Olha, volta e meia a gente vê algum escândalo estourando, e se formos fazer uma análise mais profunda do escândalo, a gente vai ver que há coisas muito maiores, que pediriam muito maior atenção naquele momento. Mas, no entanto, por uma série de fatores que se descortinaram e que se associaram àquilo, naquele momento, chamou a atenção, mereceu destaque e é comentado. E, às vezes, esses fatores, quando eles finalmente ganham destaque histórico e contextualizado das coisas, eles simplesmente evaporam. Esse terremoto que houve na Itália, olha, os desdobramentos, as questões que agora começam a ser levantadas, que são talvez tão ou mais importantes do que a tragédia propriamente que houve. Mas só que agora o assunto já é outro, já estamos ocupados com outras coisas. Um outro fator que eu considero importante aqui, Adorno, é que às vezes a própria ação que é feita já se constitui num processo reflexo, já é um paralelismo. Ela já era quase que esperada, já era quase uma consequência naturalmente anunciada. Esses dias eu estava lendo uma reportagem muito bonita de uma empresária, que é uma idealista, uma mulher que
colocou o humanismo à frente de muitas coisas e que criou uma lojinha pequenininha no sul da Inglaterra que acabou se transformando numa rede imensa de lojas pelo mundo, que é a Body Shop. É uma loja que não vende produtos que foram testados em animais que maltrataram os pequenos animais, coelhos, cachorros, gatos, nada disso. Ela só veicula produtos que aliás, eles inclusive têm no rótulo essa mensagem. Então, ela constitui um exemplo de certos paralelismos até já anunciados por uma época. De modo geral, Adelor, viver considerando o imediatismo, os fatores isolados, se observar que alguns movimentos se colocam em marcha, gerando outros que acabam se tornando mais importantes, eu não sei se isso é uma medida responsável pela época em que a gente vive. Talvez considerar os paralelismos fosse interessante. E, claro, não há aqui uma profilaxia, uma prevenção exata quanto a isso. A análise histórica dos fatos, daquilo que está relacionado, dos elementos, rastrear por onde andam as coisas, como fez o Joseph na obra dele, com os 3 trilhões de dólares que foram gastos na guerra do Iraque, isso tem seus limites e seus fatores que são bastante fáceis até da gente distinguir esses limites. Mas no momento é uma das coisas mais consequentes que nós temos. Não é o suficiente, mas ainda assim é o recomendável nesse momento. Porque, por contrário, muitas pessoas ficam reféns, fazendo uma ação que consideram razoável e boa, sem considerar os desdobramentos prováveis e próximos a ela. Quero agradecer, Adelor, minha viagem daqui em direção à Fortaleza. Na próxima semana continuamos conversando aqui na quinta-feira.